quando a gente pensa assim, ó, o que é imaterial, a gente pensa no seguinte sentido. A gente vê as coisas materiais e a gente acha que as coisas imateriais, elas podem ser imaginadas. Só que não podem. Por que elas não podem ser imaginadas? Porque imaginação vem de imagem. O que tem imagem são coisas materiais. Então você não consegue imaginar Deus. Como assim, Thiago? Não dá para imaginar Deus, pô. Porque Deus não tem corpo. Digo, calma lá, né? Assim, no sentido racional da coisa. Não consegue imaginar Deus. Você consegue imaginar coisas. Coisas que você vê, toca, sente, coisa que tem matéria, textura, cheiro, cor. Isso daí você consegue imaginar. Não pode existir nada fora desse ato puro. Por quê? Porque ele é a causa de tudo que existe. Ele é o princípio do movimento, ele é a causa de todos os movimentos. Porque ele é o ato puro, ele já é o que é. É dele que emana todas as coisas. Então ele não pode vir a ser. Todas as outras coisas podem vir a ser. Então está aqui a necessidade lógica de uma causa, de um princípio, que a gente chama de Deus. Beleza? Deus. Então veja, isso é acessível à razão. Você consegue perceber que realmente faz muito sentido, não faz? Não faz sentido? Olha, tudo que se move é movido por uma outra coisa, que 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 é movido por uma outra que não é movida por nada. Que é necessário que exista um princípio para desencadear toda essa cadeia de movimento e de existência. Então, está aí Deus. Então, beleza. Provamos a necessidade lógica de um ente imaterial, ato puro e tudo mais, que não é movido por nada, que é a causa de tudo que existe. Só que isso não prova a existência de Deus. Isso não te faz conhecer a Deus. Isso te dá, num plano racional e lógico, a necessidade da lógica desse ente, dessa coisa, que é o ente necessário. Todas essas outras coisas aqui, na filosofia, tecnicamente falando, a gente chama de contingente. O que é contingente? Então você tem o ente necessário, e você tem os contingentes. Beleza? O necessário é o necessário. Ou seja, é aquele que sem o qual os contingentes não poderiam ser. Tá entendendo? O que é o contingente? Aquilo que não é necessário. Então, poderia existir quanto não poderia existir? Não é necessário que exista. Então, veja. Você não é necessário. O Tiago não é necessário. A existência do Tiago não é uma existência necessária. O Tiago não é um ente necessário. Eu não sou Deus. Logo, eu sou um ente, eu estou dentro ali daquilo que a gente define como contingência. Quem que é o necessário? É Deus. Beleza? Então pronto. A nível racional,
você consegue compreender a necessidade de um ente. A necessidade de um ente necessário. Correto? Só que você não sabe quem é Deus. Você não sabe. Aí, outra característica desse ente necessário, no caso de Deus, é que ele é um ente imaterial. Se ele é imaterial, ele tem que ser um espírito, uma inteligência pura, ou uma força imaterial. É porque, por exemplo, quando a gente pensa... isso é interessante, tá? Quando a gente pensa assim, ó, o que é imaterial, a gente pensa no seguinte sentido. A gente vê as coisas materiais e a gente acha que as coisas imateriais, elas podem ser imaginadas. Só que não podem. Por que elas não podem ser imaginadas? Porque imaginação vem de imagem. O que tem imagem são coisas materiais. Então você não consegue imaginar Deus. Não dá para imaginar Deus. Como assim, Thiago? Não dá para imaginar Deus, pô. Porque Deus não tem corpo. Digo, calma lá, né? Assim, no sentido racional da coisa. Não consegue imaginar Deus. Você consegue imaginar coisas. Coisas que você vê, toca, sente, coisa que tem matéria. Textura, cheiro, cor. Isso daí você consegue imaginar. Então, por exemplo, qual que é o objeto da física? O que a física estuda? Os corpos. Só que, assim, academicamente falando, o objeto da física é a energia, porque os corpos se movem através da descarga de energia. Só que, por exemplo, o que é energia? Qual é a experiência física que uma pessoa tem de energia? Se você pegar a física nuclear, prótons, elétrons, nêutrons, você não vê prótons, elétrons e nêutrons. Então você não tem experiência física do objeto da física. Isso não é acessível ao teu olho. Então quer dizer, a física supõe uma metafísica. Porque nenhum físico teve experiência concreta daquilo que se chama energia. Não, Tiago, mas porra, no laboratório, não sei o que, você tem ali os testes nucleares, não sei o que, papapá, a quebra do núcleo, papapá. Mas você vê isso através de algum
algum mecanismo que não é o teu olho. De alguma ferramenta, exatamente. A olho nu, isso não é acessível para você. Então, quer dizer, quando você faz um ultrassom, o que você acredita? Você acredita numa ferramenta, você acredita na mecânica de alguma porra lá. Tanto é que, de repente, você vai lá fazer um ultrassom de rotina. Se o médico gravar o ultrassom da paciente que saiu, que está grávida, e na hora que ele começar a passar a parada ali no teu... na tua barriga, tá? Ele der play na gravação e falar assim, olha, você está grávida. Aqui, você está grávida. Você vai acreditar que você está grávida. Então você acredita numa ferramenta. Você não acredita no seu olho. Então, qual a evidência de que você realmente está grávida? Quando que você vai ter a evidência de que realmente você está grávida? Nunca. Você vai ter evidência de que existia alguma coisa dentro de você na hora que essa alguma coisa sair. Não, Tiago, mas e o movimento do neném dentro de mim? Assim, pode ser uma outra coisa. Você não está vendo você por dentro. Não, mas e quando o médico passa o ultrassom? Você está confiando na máquina de ultrassom. Você não está confiando no teu olho. O teu olho está vendo a máquina. E aí você deduz que existe uma criancinha lá, um bebezinho dentro do teu útero. Correto? Mas a evidência da gravidez, ela só vem no parto. Realmente eu estava grávida. Tem uma coisa saindo de dentro de mim. E parece uma criança. Beleza? Então, os homens poderiam confundir e achar que engravidaram, né? Você tem uma dor de barriga, começa a mexer alguma coisa dentro da tua barriga. Você vai, caramba, eu tô grávido, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Aí nasce lá o Pelézinho, entendeu? Mas não é um bebê, é uma outra coisa. Então você teve a evidência de que não era um bebê.